Pronto, né? Boa tarde, gente. Eu acho que vocês devem estar se perguntando por que a gente estava escutando essas músicas aí no começo, né? Quem chegou bem do início mesmo. Nós estamos no mês, na semana, e amanhã é o Dia da Consciência Negra. Então, é um tema importantíssimo para a gente discutir e refletir dentro da escola, dentro da perspectiva de mundo em que a gente vive. E aí hoje nós preparamos esse aulão que, além dele proporcionar essa reflexão sobre a semana, sobre o Dia da Consciência Negra, a gente vai trazer ele de uma forma de conteúdo também, que essas questões elas são abordadas nas provas que a gente vai fazer para vocês no quarto bimestre, assim como podem cair no Enem, em outras avaliações. E aí a gente vai tratar hoje da origem até a chegada, né, nesse dia, nesse momento de reflexão, que é o Dia da Consciência Negra. Então, o tema da nossa aula de hoje é África, sobre o continente africano, esse continente que contribuiu enormemente para a história de todos os povos, né? O nosso continente, o nosso país, por exemplo, ele foi colonizado por europeus e os negros africanos eles foram escravizados e trazidos para cá, né, para trabalhar como mão de obra, e eles contribuíram tanto para a construção, eles mesmos sendo escravizados, como fortemente para a nossa cultura, para a cultura que a gente tem hoje no Brasil. Nós temos um país com uma diversidade cultural riquíssima, e muito dessa diversidade veio da contribuição dos negros que trouxeram para o nosso país, tá certo? Então, a gente vai hoje, todos os professores de humanas, né, Marcelo, Silvia, Cleides e eu, Maiara, adentrar nessa temática junto com vocês. Espero que vocês gostem e tenham uma boa aula. E aí, o primeiro contexto que eu trago para vocês é exatamente o contexto de diversidade. Muitas vezes a gente vai imaginar o continente africano como um continente que é muito pobre, que tem uma enorme desigualdade social, problemas sociais, e ele passa a ser representado somente por isso. Mas, apesar de existirem esses problemas sociais, o continente africano ele é marcado por uma enorme diversidade de povos, de cultura, de costumes. E primeiro a gente vai se localizar, né, onde que fica o continente africano. Muita gente às vezes confunde, né, sendo a África um país ou um continente. Às vezes pensam que meio que generaliza tudo. Um país, por exemplo, como a África do Sul, é conhecido e é generalizado como representante de todo o continente africano. Então, a gente tem essa porção de terra aqui, que é setorizada e chamada de continente africano. E aí, todas essas subdivisões por fronteiras são os países que compõem esse continente. Então, quando eu falo de toda essa diversidade, de toda essa complexidade que existe no continente africano, vai muito por essa extensão territorial. A África é o terceiro maior continente do mundo, então só perde para a Ásia, que é o maior, e para a América. E aí a gente vai ter toda uma diversidade de povos, cada parte desse continente. Então, quem vai morar mais na parte de cima vai ter características e costumes totalmente diferentes de quem mora aqui na África do Sul, por exemplo. E aí, como eu falei para vocês, vai ter muito essa setorização. Assim como no Brasil a gente tem 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o continente africano ele também vai ser regionalizado, certo? A gente vai ter 5 regiões, a África setentrional aqui na parte superior, a África Oriental, a África Ocidental, a África Central e a África Meridional. Então, cada regionalização dessa vai estar tendo algumas características em comum, assim como aqui no Brasil é o processo de regionalização, né? E aí aqui eu trago esses países que eu falei, para vocês tirarem de vez da cabeça, se alguém pensar assim, de que a África é um país, não é um continente, e é formado por diversos países, né? E aí a gente tem países como Nigéria, como Argélia, como Egito, Etiópia, Quênia, África do Sul. Então, só esses nomes que eu falei para vocês, Marrocos, você pode buscar aí na sua mente que cada um desses países vão ter características
diferentes. Por exemplo, quem mora no Egito vai ter costumes que vão ser totalmente diferentes de quem mora na Nigéria, por exemplo, ou quem mora na Tanzânia. Então, todos esses países eles estão no mesmo continente, mas eles têm costumes, características diferentes entre eles, certo? Inclusive, tem alguns países que falam a nossa língua, né, que falam português, o caso de Cabo Verde, Guiné-Bissau, vou trazer outros aqui mais para frente listados para vocês. Então, é uma diversidade realmente muito grande dentro desse continente. E aí, aqui a gente tem a regionalização que eu falei para vocês. A Ásia é o maior continente, ó, esse aqui que eu estou passando o mouse, continente asiático. Por isso que ele é o maior, porque tem aqui esse país que é a Rússia. A América, que é o segundo, que está aqui. Toda essa porção de terra aqui é a América. América do Norte, América do Sul. E a África vai ser o terceiro maior, tá certo? E aí vem aqui as características. O continente africano ele tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, 20,3% da área total do planeta. Por isso que ele é o terceiro maior, certo? São mais de 1 bilhão de habitantes, divididos em 54 países independentes e 6 países que são localizados em ilhas. É o caso de Madagascar, por exemplo, que vai estar localizado, é um país que vai ser localizado nessas ilhas mais distantes do continente africano, mas que faz parte do território, certo? A economia africana é baseada principalmente no setor primário. Quem está no segundo ano já tem uma ideia sobre o que é esses setores da economia, e quem está no primeiro eu vou esclarecer para vocês. Existem 3 setores da economia, certo? Setor primário, secundário e terciário. E aí, o que é cada um desses setores? No setor primário, eu tenho basicamente a produção de matéria-prima. Então, eu tenho aqui a agricultura, a mineração, por exemplo. Já no setor secundário, eu tenho o envolvimento da indústria, de bens industrializados. Então, eu vou ter uma fábrica de produção de algum produto, vai ser o setor secundário. Já no setor terciário, eu tenho comércio e serviços. Por exemplo, um serviço de saúde, um comércio de alimentício, isso vai ser parte do setor terciário. E na África predomina o setor primário, certo? Ou seja, a agricultura, a pecuária. Essa característica ela é predominante em países subdesenvolvidos, certo? No caso, o continente africano, ele tem boa parte dos seus países, desses 54, são países subdesenvolvidos. A gente tem alguns casos que são países emergentes, esses termos novos para vocês. Existem países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países emergentes. Os subdesenvolvidos é aqueles que ainda estão passando por um processo de desenvolvimento, tem que melhorar a qualidade de vida da população, a indústria. Já os desenvolvidos é quem já chegou lá, por exemplo, Estados Unidos, China. E aí a gente tem os países emergentes. No caso, a gente tem o Brasil como um país emergente, desculpa, a China como país emergente, e como desenvolvido, eu cito os Estados Unidos para vocês. E aqui no continente africano eu tenho a África do Sul, certo? A África do Sul vai ser um país considerado emergente no continente, enquanto os demais territórios a gente vai ter problemas sociais mais extremos, digamos assim. E o continente ele é rico em minerais, como ouro e diamante. Aí vocês devem pensar assim, mas como é que lá é tão rico em ouro e em diamante e por que eles não se desenvolvem economicamente? Por que tem tanta desigualdade social? Porque a exploração desses minerais não é feita pelos governos, pela população do continente africano. Muitas vezes essa exploração é feita por indústrias, por empresas, por empresários de outros países que chegam lá e exploram esse território. E aí a população africana ela vai estar inserida somente como mão de obra na exploração desses recursos. E o dinheiro não fica dentro do país. Por isso que esse desenvolvimento ele não chega à população, certo? Em alguns países também são encontrados petróleo e gás natural, mas aí é da mesma forma. Como eles não têm tanto recurso industrial para explorar esses recursos que eles possuem no território, eles meio que vendem para os outros países. Outros países chegam, exploram e dá emprego à população, e aí esse recurso fica ali no país, mas a maior parte da riqueza é levada para o país de origem dessas empresas, certo? Por isso que existe todo um contexto de que a África é explorada até os dias de hoje, porque os países que são mais desenvolvidos têm suas empresas, suas indústrias explorando esse território ainda até os dias de hoje, certo?
Outra característica é que o continente africano, apesar de rico em biodiversidade, como eu falei para vocês, e ser multicultural, ter uma diferenciação entre a população de um país e de outro dentro do mesmo continente, ele vai ser marcado pela extrema pobreza. Então, eu vou ter países que estão se desenvolvendo, que têm um potencial econômico maior, que é o caso da África do Sul, mas eu vou ter outros países que vão ser muito pobres, e a população vai passar a sofrer muito mais com esses problemas sociais. E aí, aquela característica que eu disse para vocês, existem 5 países africanos que também falam nosso português. Então, se alguém se interessar em viajar para o continente africano, fica aí a indicação desses países: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Esses países, inclusive, na própria Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, UFC, existem muitas pessoas que vêm para fazer intercâmbio aqui no Brasil, certo? Eles, em parceria com a universidade que tem nesses países, em Cabo Verde, Guiné-Bissau, eles vêm estudar aqui no Brasil também. E essa parceria existe muito frequentemente, tanto pessoas que são brasileiras que vão para lá, como eles que vêm para cá. Então, por ter essa língua que é a mesma, facilita demais esse processo. E aí, por fim, eu tenho essa característica que existe no continente diversos problemas sociais, como eu falei para vocês, países que enfrentam a extrema pobreza, e aí, como consequência disso, a gente tem aqueles problemas pontuais, né, que são desencadeados por toda essa desigualdade social, que é a miséria, a baixa qualidade de vida, subnutrição e o analfabetismo. Como eles são países subdesenvolvidos, eu não tenho um investimento tão forte em políticas públicas para esses setores, para a saúde, para a educação. Mas isso acontece porque muitos dos países do continente africano, eles ainda são muito fechados, têm seus sistemas de governo de forma ditatorial, um líder que implantou algum golpe. E aí, algum desses países, os problemas são muito mais de ordem política do que o investimento social em si. Acontece toda essa desigualdade, todos esses problemas, muito pela condição política dos países também, certo? E aqui, só para a gente enfatizar ainda mais essa diversidade, eu vou ter 2 desertos aqui mais fortemente dentro do continente africano, para vocês verem como é uma coisa tão diversa. Numa mesma região eu vou ter um clima desértico, um deserto enorme aqui, que é o deserto do Saara, e aqui embaixo eu vou ter outro deserto, que é o do Kalahari, ainda tem o da Namíbia aqui nessa faixazinha amarela, e aqui eu vou ter um dos rios mais importantes para o crescimento das sociedades ao longo da história, que é o Rio Nilo. E aí eu vou ter tanto... Só que por esse mapa eu consigo identificar para vocês. No deserto eu vou ter um tipo de atividade econômica, por exemplo, um tipo de concentração populacional que vai ter interesses totalmente diferentes de quem mora numa tribo, numa aldeia mais isolada. Então, todas essas diferenciações vão estar concentradas no mesmo continente. Fora que a gente ainda tem a influência das savanas, né, savanas africanas, que concentram boa parte dessa fauna que é tão exuberante no mundo, né, que as pessoas vão visitar, que tem leões, girafas, elefantes. Então, eu tenho uma diferenciação muito grande dentro do continente. Por isso que a gente não pode dizer que a África é uma coisa só, é só miséria, é só pobreza. Não. Existem os problemas sociais, mas também existe uma grande diversidade de povos, de uma vasta cultura que contribuiu de forma essencial para a construção das sociedades ao longo da história, certo? E aqui, como eu falei para vocês, dentro do continente, a gente vai ter um dos rios mais importantes, o rio maior do mundo, que é o Rio Nilo. E por que esse rio ele é tão importante? Porque ele foi berço da civilização egípcia. E aí, se os meninos da história, eles devem... vocês já tiveram a oportunidade de ter estudado sobre isso, vocês devem saber, né, que o berço dessa civilização que foi tão importante para o desenvolvimento de diversas coisas para a humanidade, como, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura, que se dava aqui às margens do rio Nilo, o desenvolvimento da pesca, que também se dava aqui essa atividade dentro do rio, e aí tem outros fatores, como o transporte de carga, que
por ser um rio tão grande, né, um rio de grande porte, ocorria também por esse rio. E um fator que eu acho bem curioso, que ele contribuiu também para o desenvolvimento da matemática e da geometria. Por quê? Porque as pessoas precisavam calcular os seus períodos de cheia e de seca. Então, eles utilizavam a matemática para tentar calcular até que ponto o rio ia encher, até que ponto seria o período de seca, e aí eles poderiam plantar e desenvolver suas atividades econômicas a partir do fluxo natural do rio. Então, a partir disso, eles foram desenvolvendo também essas habilidades, né, de matemática, de geometria, e por isso que ele é tão importante, certo? E aí vocês podem ver que tem, nesse mapazinho aqui, ó, várias atividades que eram desenvolvidas a partir do rio. Na história, a gente vê que muitas sociedades, muitas populações, cidades importantes, elas vão se formar exatamente por conta de um curso d'água, no entorno desse curso d'água. Porque se tem água, as pessoas já têm um recurso ali garantido, né? Se tem água, eu já vou ter um recurso, eu posso plantar, então eu vou querer me fixar nesse local. E aí a gente tem o desenvolvimento dessas cidades. E aí o outro fator que eu tinha destacado para vocês, né? A exuberância da fauna que existe no continente africano, que é importantíssimo para o turismo, que pessoas saem de todas as partes do mundo para visitar, para fazer aqueles safaris, né? E aqui eu trago traços dos elementos culturais, né? Além desses outros aspectos que eu falei para vocês, de ser berço de civilizações importantes, existem muitas aldeias, muitas tribos que vivem totalmente isoladas dentro do continente africano. Então, eles têm um modo de vida totalmente diferente de quem mora numa área mais urbanizada, por exemplo. Então, essas fotografias é só para registrar esses traços culturais, que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem a capoeira como um forte elemento, né? Um reflexo fortíssimo da cultura africana aqui no Brasil. Mas aí, no continente, em regiões que preservam esses hábitos até os dias de hoje, a gente vai ter danças, vai ter músicas, vão ter formas artísticas muito mais fortes que fazem parte do modo de vida dessas pessoas. E aí a gente tem sempre muito característico essas comemorações que envolvem muita cor, envolvem esses adereços que fazem parte do modo de vida mesmo da população. Aqui a gente tem também um fator importante, que é esse artesanato, né, a produção desde peças de cerâmica até a produção de peças de roupa, que preservam muito das características que a população preserva culturalmente, certo? E aqui é só para a gente fazer uma relação entre as diferenças que existem na produção do espaço no continente africano. Esse registro fotográfico, ele é da África do Sul, certo? Onde foi realizada a Copa de 2010. E aí a gente pôde ver durante a Copa de 2010, eu acho que foi 2010, se eu não me engano. E aí, durante a Copa, a gente pôde ver todo um outro lado, né, do continente africano, que foi mostrado na África do Sul. Lembrando para vocês que a África do Sul, ele é um dos países mais desenvolvidos do continente, ele é um país emergente. Então, por mais que ele seja bastante urbanizado, bastante desenvolvido, existem outros. Isso, Marcelo, 2010, que era o tempo da Jabulani. Existem outras realidades dentro do país. Aí eu trago para vocês esse gráfico que ele vai mostrar o ranking onde ficam os países mais pobres do mundo, certo? Os países que estão em verde são os países mais pobres. Então, a gente tem a maior concentração desses países no continente africano. Então, a África do Sul fica bem aqui, ó, nessa pontazinha que eu estou indicando com o mouse. Era a foto anterior, certo? Um dos países mais desenvolvidos, que tem uma boa qualidade de vida dentro do continente. Aí eu tenho a Nigéria como um dos países mais pobres, República Democrática do Congo, Moçambique, aqui Moçambique, que a gente tem Guiné-Bissau, Serra Leoa, e todos esses países que vão estar a República Centro-Africana concentrados dentro do continente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho isso daqui, um desenvolvimento forte, um país que conseguiu
se estabelecer economicamente, eu tenho essas outras realidades que vão estar passando por uma condição de vida totalmente diferente. E aí que a gente tem esse lado que é tão divulgado, né, sobre o continente africano. Muitas vezes esses outros fatores dessa diversidade que eu mostrei para vocês hoje aqui e que vocês podem pesquisar mais, não é mostrado. É muito mais o lado da pobreza que existe, de fato, existem comunidades que vivem da ajuda de outros países, de unidades de ações partidas da ONU, e que essas pessoas realmente têm uma realidade muito diferente, muito marcada pela desigualdade social, certo? Então, esses problemas que atingem fortemente o continente africano vão ser retrato de alguns países dentro do continente. E aqui eu trouxe uma fotinha só para destacar para vocês, né, como que isso é materializado no espaço. Da mesma forma que existe no Brasil, existe em outros países, eu vou ter um lugar que vai ser povoado por pessoas que têm um potencial, um poder aquisitivo maior, que aí eu vou ter uma condição de vida melhor, com casas que têm uma estrutura melhor, que tem aqui uma pista asfaltada, que eu vou ter uma qualidade de vida, com serviços sendo oferecidos, e do outro lado eu vou ter uma formação de uma comunidade, de uma favela, certo? Então isso vai acontecer na boa parte dos países subdesenvolvidos, e no continente africano não deixa de acontecer também, certo? Então, esse é um retrato da desigualdade que existe dentro do continente, e existem muitos outros problemas que são bem mais difíceis de serem resolvidos, porque, como eu falei para vocês, muitos países dependem muito de uma revolução política, de tirar um líder que está no poder e que não está fazendo nada, para que ele possa ter esse desenvolvimento social. Então, isso vai demorar um certo tempo, porque a gente sabe que toda a história de exploração dos povos africanos para trabalharem, para serem escravizados em outros países, deixa traços que são muito negativos dentro do seu país de origem. Então, essas pessoas, elas são tratadas não só no processo de colonização, mas dentro do seu próprio território, como se não tivesse valor, como se não tivesse poder sobre esse território, simplesmente pelo fato de serem negras. Então, tudo isso vai ser muito mais forte nesse cenário de desigualdades sociais, certo? E aí eu encerro aqui minha parte e passo para a professora Silvia. Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar no chat, tá certo? Silvia? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maiara, Marcelo, Cleides, Fernando. Boa tarde. Vamos de África, né? O áudio tá bom, Maiara? Tá, eu acho que você fala só um pouquinho mais perto do fone. Se eu não estiver ouvindo, eu aviso a você. Pronto, então vamos lá. A Maiara já fez a explanação, né, da nossa aula de hoje, que é sobre África, né? África, diversidade e contrastes sociais, certo? Eu vou explanar um pouquinho para vocês sobre a questão da africanidade, o que é africanidade, né? A priori, nós vamos logo... Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de Nelson Mandela, tá? E às vezes você até pega recorte disso aí na internet. Quem nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Silvia, tá falhando um pouquinho o áudio. Se podem aprender a odiar, também podem ser ensinadas a, né? O Mandela, nesse recortezinho, a gente consegue verificar que essa questão, né, antes de começar sobre africanidade, essa questão de racismo, de preconceito, né, de achar que o outro é menor do que você,
que você é melhor do que o outro pela questão de uma cor de pele, de uma religião, de uma origem, né? As pessoas, o ser humano, ele não nasce desta forma. Ele é moldado, né? A criança é ensinada a odiar. Se ela é ensinada a odiar, é lógico que quando se torna adulta, ela vai ter ódio. Se ela for ensinada a amar, a respeitar as pessoas, quando ela crescer, ela vai saber amar, respeitar, compreender. Não é obrigada a concordar com tudo, mas ela pode compreender, ela pode respeitar a opinião do outro, a origem do outro, a cor do outro, né? Isso ainda vai levar um certo tempo para que a gente possa compreender e inserir realmente na sociedade brasileira. Apesar de nós termos raízes africanas, nós somos racistas, né? Já tivemos um aulão, acho que no começo do ano, sobre essa questão, acho que foi uma das primeiras aulas, né? O racismo, a questão do racismo dentro do Estado, eu digo assim, dentro do Estado institucional, né? Dentro da sociedade, aquele racismo embutido. Vocês já estudaram isso, tanto o pessoal do primeiro ano como do segundo. Essa questão de racismo, ela é muito batida, né? Eu acho que o dia 20 de novembro, que é amanhã, é o dia da consciência negra, mas não era para ter um dia de consciência negra. Eu acho que essa consciência deveria ser enfatizada todos os dias, mas infelizmente tem que ter uma data, né? E a gente não vai entrar no mérito da questão, eu só não concordo com a data, certo? Para falar um pouquinho dessa data também, eu vou só explicando para vocês que pode ser que seja interessante. Essa data, dia 20, Dia da Consciência Negra, ela não é um feriado nacional, é apenas o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, eles consideram feriado. Porém, em São Paulo, este ano não vai ter feriado pela questão da pandemia, porque eles anteciparam o feriado do dia 20 agora. Aqui no Ceará, nós não temos feriado com esta data. Nós vamos ter aí uma alusão à questão racial dentro da sociedade, né? Das questões e tal, no dia 25 de março, né? Que aí a gente trata sobre a questão da Carta Magna. Certo? Então, em março, a gente comemora, te dá, né, esse panorama, né? Aí você começa a ver a questão dos escravos que estavam no Ceará. O Ceará foi a primeira capitania a libertar seus escravos, e aí vem toda aquela história que vocês também já conhecem. Só para ficar claro, tá? Não é feriado nacional ainda, feriado só em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui no Ceará nós fazemos alusão a essa data em março, certo? E aí vamos aqui ver a questão de africanidade. Alguém já ouviu falar em africanidade? Algum aluno já ouviu falar o que é africanidade? Meu povo, alunos que estão aí na sala, africanidade é tudo aquilo que representa uma somatória de coisas que fazem ligações à África. Pode ser os costumes, pode ser a culinária, pode ser a música. Então, vários elementos africanos, né, que podem te levar à africanidade, certo? Então, a africanidade, ela representa uma somatória de diversas características do ser humano que remetem necessariamente ao continente africano, certo? Aí vamos lá para os nossos slides aqui. Vocês vão me desculpar um pouquinho, porque eu estou sem o meu óculos. Aí eu vou ter que ler as garrafais, que é para a gente entender, tá? A história não me achar, né? Apesar de os africanos foram autores culturais importantes e influenciaram profundamente as formas de viver e de sentir das populações com quem passaram a interagir no Novo Mundo. O que é que ele quer dizer nessa parte aí? Que, apesar, né, da triste história da escravidão, os africanos, quando eles saem do continente deles, né, vocês já entenderam aí que a África tem um continente, tá, pronto. Quando eles saem do continente, que vêm para cá de uma maneira forçada para serem escravos, né, perdendo
perdendo toda a sua liberdade, perdendo a sua autonomia, às vezes a sua família, né? Porque são separados ali na hora do tráfico, você, com eles também, vem sentimentos, vem rituais religiosos, vem música, né? Que isso aí tudo vai formar cultura, vem o gosto pelas cores, vem tanta coisa, tanta riqueza, apesar de ter sido de uma maneira terrível. Mas veio de lá para cá, dentro mesmo dos navios negreiros, nos porões, né? Com ratos, com gente morta, com correntes. Eles trouxeram isso também, tá? Então, quando eles chegam aqui no Novo Mundo, que é a América, né? Nós chamamos de Novo Mundo, quem estuda o segundo ano sabe do que eu estou falando, né? Eles vão trazer tudo isso. E isso é africanidade, né? A partir do momento que o colono é quem mora na colônia. Então, o Brasil era uma colônia. Então, a partir do momento que os colonos começam a interagir com esses africanos que aqui estão, né? Eles vão começar a trocar ideias, a haver uma troca de cultura. A religião vai começar a ter uma difusão, né? Nós vamos começar a ver outros rituais, né? Apesar de sermos colonizados por portugueses, europeus, e ter toda aquela questão católica e tal, mas os rituais africanos também existiam na colônia. Isso é africanidade. As danças na senzala, tá? Você passava o dia todo trabalhando e quando era à noite você ia para a senzala, que era o local onde você comia, tinha lá a sua ração, que chamavam assim, né? A ração do escravo, e ele ia dormir algumas horas para no outro dia ir para a lida. Mas em alguns momentos eles faziam rituais de agradecimento, faziam festa, casavam, celebravam. Então, esses rituais, essas danças, depois elas vão ser incorporadas dentro da nossa sociedade. Nós temos o samba, nós temos a capoeira, nós temos diversos instrumentos culturais aí que vai, né, chegar com esses escravos. Você vai ver danças diferentes. No Maranhão você tem vários tipos de danças que remetem à África. Na Bahia nem se fala, né? Aqui no Ceará nós temos o maracatu, né? O nosso maracatu ele tem raízes africanas, tá? Uma boa parte do nosso maracatu ele vem de nações africanas, como eles chamam. Isso é africanidade, certo? Então, nós podemos afirmar que com o tráfico que fora feito para escravizar os africanos, ele terminou que africanizando o Brasil, né? Então, trouxeram de lá para cá para escravizar os africanos, mas africanizaram o Brasil. Um dos países mais africanizados é o nosso. Os Estados Unidos tiveram, né, e tem uma grande parte da população descendente dos africanos, mas eles não são tão africanizados, né? Apesar de lá ter a cultura africana, ela ser bem assídua, mas nós temos Salvador que parece que você está na África, de tantas cores. Vocês conseguem visualizar isso no carnaval, né? Nos blocos do Araqueto, do Olodum, Filhos de Gandhi. Isso tudo é africanidade. Tá? Às vezes, até os rituais católicos têm um dedinho de africanidade. Certo? Se você for aguçar, estudar sobre isso, você encontra a africanidade no meio disso. Na nossa culinária se fala, né? A nossa culinária. Por quê? Se na senzala eles comiam ração, mas quem cozinhava na casa grande eram os escravos, as escravas, né? As escravas domésticas, que eram chamadas assim,
Elas faziam os quitutes, as comidas, os banquetes para os coronéis, os barões de café, mas elas não tinham um livro de receita pronto, né? Dali, vou fazer isso, não. Lógico que elas colocavam os temperos que elas conheciam, foram adaptando, né? Se alguma coisa que tinha aqui, que não tinha na África, que tinha na África e não tinha aqui. Então, elas vão fazer aí uma mistura. E a culinária brasileira recebe, né, essa influência africana, direta. Né? E aí nós temos pratos, acarajé, né? Que além de ser um prato sagrado, acarajé vivido em rituais, né, da religião africana, em uma das religiões africanas, a pipoca também, mas ele também elementos aqui da colônia. Nós temos a feijoada, vamos ter outros e outros e outros. Alguns doces nós conhecemos também, né, eles nascem das mãos dessas escravas domésticas. Então, tem a africanidade na história, né? No slide que eu estou aqui, né, que eu acho que a Maia também deve estar aí, eu estou no slide das músicas, tá? Isso, é isso Então, mesmo. eu tenho aqui o Tony Tornado, eu tenho o Tornado, eu tenho o Bezerra da Silva. Eu sei, meninos, que vocês já... Quem é Tony Tornado, professora, né? Mas dê uma olhadinha que depois vocês vão conhecer quem é ele e até ator também. Né? Eu tenho a Sandra de Sá, eu tenho um leque de pessoas, né? Aqui eu não vou colocar todos, mas eu tenho um leque de pessoas, de artistas, que trabalham com música, que trabalham com a africanidade. Eu tinha um trechozinho do música do Emicida, mas é porque eu não consegui colocar aqui, que eu acho Qual é a belíssimo, que música, ele também Silvia? trabalha muito. Eu não lembro o nome da música, mas porque o Emicida ele trabalha tanto a africanidade, ele é tão social, que eu acho que, por exemplo, para os meninos né, que agora, né, estão nos escutando e conhecem, o Emicida cara, é divino. E ele trabalha muito nesse contexto social, no contexto racial, né? Então, eu só coloquei aqui algumas passagens de músicas, tá? Que eu acho interessante, né? Aqui o Bezerra da Silva diz que em cada canto da cidade tem uma favela, que não tem beleza nem riqueza. Também tem um bocado de povo esquecido, representando o inferno colorido, né? E aí ele faz um ênfase aí às favelas cariocas, né? Já que o Bezerra da Silva era do Morro, né? E nós vamos ter aqui a Sandra de Sá, que ela, na música dela, diz que você ri da minha roupa, do meu cabelo, minha pele, do meu sorriso, né? E aí, eu sou o quê? Sou brasileira. Porque, às vezes, você diz assim, aquele negro ali, ou aquele preto, porque o correto é chamar preto. Mas só podia ser um negro. Ai, mas não sei o que, o teu cabelo. Olha, não sei o que mais, né? Que tem essas coisinhas. E que já foi discutido isso aí, eu não vou debater com vocês agora, mas a gente está apontando o dedo para nós mesmos, né? Ninguém aqui é ariano, nem queremos ser, certo? Então, nós temos aqui o outro slide, que eu vou ler para vocês. O estudo da história e da cultura africana é muito importante para todos os brasileiros possam tomar conhecimento das contribuições que os africanos que aqui chegaram sob condição de escravos deram para a existência desse país. Sem a participação dos africanos, dificilmente os portugueses teriam conseguido ocupar as terras descobertas no processo de expansão marítima. Também muito batido isso aqui. Sabemos que foi o braço dos africanos, né? Eles eram a força maior, né? Então, foi eles que desbravaram. Os bandeirantes, desbravadores, sim. Porém, os bandeirantes eram os cabeças. Mas quem cortava o mato eram os africanos, eram os negros, eram os índios também que foram escravizados naquela época, apesar de um número bem menor, porque muitos foram dizimados, né, exterminados, né? Mas os que ficaram e os que
os bandeirantes conseguiram dominar, foram escravizados, sim, muitas vezes foram escravizadas por inteiro. Quando não se submetiu a isso, eram mortos. Né? E os africanos que já estavam chegando aqui, em uma proporção bem menor, mas estavam já por aqui, também foram à força, para que esses bandeirantes conseguissem adentrar, né? Conseguissem desbravar, certo? Eles eram os cabeças, mas tinha que ter a força, né? Foi pela importação maciça de africano que os lusitanos, os portugueses, conseguiram defender o território brasileiro da cobiça de outras potências coloniais e que também tinham planos de ocupar e explorar as riquezas tropicais aqui encontradas. Também se viram de exército, né? Quem for ler um pouquinho sobre a história de Farroupilha, vai ver que na Guerra dos Farrapos, chamado, né? Quem ficava na fronte eram os negros, os escravos. Então, fronte, o que é? Você tem uma guerra, aí, naquele tempo, guerra frente a frente, né? Homens de um lado, homens de outro, certo? Os dois lados ali frente a frente. Quem ficava na primeira fileira eram os negros. Então, eram os primeiros a morrer. Certo? Então, eles vão fazer parte também desse exército. Poucos são lembrados por isso, né? Foram os africanos e seus descendentes, juntamente com indígenas escravizados que desbravaram matas, ergueram cidades e portos, atravessaram rios, abriram estradas que conduziam aos locais mais remotos do território brasileiro. Né? Isso na marcha para o interior. Aí a gente está entrando naquela questão dos bandeirantes, certo? Guerrearam contra outros povos indígenas, ocuparam avanços de colonizadores. Eu acho que o povo africano aqui dentro, ele tem uma contribuição que, por mais que nós estudamos, por mais que nós procuramos conhecer, por mais que nós visualizamos assim a questão do racismo, nós não vamos tentar compreender totalmente, porque é difícil, sabe? Nós somos um país de pouca leitura, pouca memória, pouquíssima memória. Então, a contribuição africana, ela é lembrada assim no dia 20 da consciência negra, em alguém que agora deixa o cabelo natural, na universidades, né? E, assim, é lembrado em pontos, mas não tem a importância que deveria ter. É tanto que nós, né? A gente diz assim, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertou os escravos. Tudo bem. Libertou os escravos, mas libertou, mas não deu nenhuma indenização, não fez nenhum programa social, simplesmente soltou. Era um ser humano, não eram bichos. Já haviam 2, 3, quase 3 gerações aqui de escravos. Não eram bichos para ser soltos assim. Porque até no momento de dar liberdade, deram a liberdade errada. Porque a liberdade tinha sido dada de uma maneira que eles, né, pudessem trabalhar, que eles pudessem ter uma casa, pelo menos um local para construir uma casa. Né? Essa desigualdade que nós encontramos no país, pontualmente foi isso. Foi um fim de uma escravidão sem nenhuma programação, sem nenhum projeto social. Alguns foram para as encostas de morros, né? Outros foram para a cidade, mas logo foram expulsos, porque, como veio a República, as pessoas tinham que modernizar, né? Modernizar Belo Horizonte, Fortaleza, e Rio de Janeiro, e São Paulo, tudo tinha que ficar mais moderno. Então, não dava para ficar preto ali na rua, né? Então, tinha que tirar os pretos dali e colocar às margens da cidade. Foram marginalizados. Então, não houve nenhum tipo de preparação. Eram analfabetos. Poucos você vai ter negros que foram letrados, que souberam escrever, né? Nós vamos ter casos, sim, de intelectuais, de grandes escritores, de grandes juristas,
Porém, a maior parte, 99%, eram analfabetos. Não tinham. O que eles sabiam fazer era aquilo que eles faziam na fazenda. Certo? Era aquilo. Até porque, quando você nasce numa senzala, você cresce dentro de uma senzala, os seus filhos nascem dentro de uma senzala, os seus netos nascem dentro de uma senzala, então tem todo ali uma linhazinha já arrumada. Como é que você ia saber de outra coisa? Nunca te deram a liberdade de ler nada, nunca te ensinaram a ler nada, né? A cultura, e eles também foram um povo assim muito conscientes, porque eles passaram a cultura de pai para o filho. Foi uma cultura oral. Poderia ter se perdido também, mas não se perdeu. Foi uma cultura oral passada de pai para filho, porque eles não sabiam, né? Não tinham como escrever e deixar um livrozinho pronto, cabeceira para o filho ler à noite, certo? Então, assim, o Brasil, eu não vou dizer, tem aquela frase que o Brasil tem uma grande dívida com o continente africano. A Europa tem culpa disso, né? Eu acho que a maneira como o mundo foi se desenvolvendo, né? E jogando ideologias, né? A própria a igreja também contribui muito, a igreja católica, a igreja cristã, né? A igreja cristã contribui muito para isso também, né? O que é bonito é azul, é branco, é da cor do véu da Virgem, né? É isso, é tudo que é bonito é mais claro. O que não presta, o ruim, o obscuro, a coisa que você não pode nem falar, é preto, é negro. É tanto que quem lê o que significa negro no dicionário, eu acho que a maioria já leu, né? Porque teve um rapaz ali no Big Brother que deu essa pitadazinha aí para que a gente pudesse, porque eu também nunca tinha me atentado a isso, mas negra é escuridão, né? É tanto que ele diz que você não é bom você chamar uma pessoa de preta e não de negra, porque negra remete à escuridão, ao obscuro, a uma coisa que não tem luz. E o povo africano tem uma luz tão bonita, né? É bonito você ver uma dança africana, quem já viu, quem já participou, é bacana, entendeu? A religião africana é muito bonita. Claro, nós fomos criados e nos ensinaram que não era, né? Mas, porém, é uma religião muito bonita, eles têm vários ramos, né? Tem gente que acha que não, só é uma coisa, não. São várias coisas, são vários elementos que compõem a religião africana, né? Eles têm uma história cultural muito bonita e valorizada, né? É tanto que quando você vê esses estudantes que vêm de lá para cá, eles andam na rua naturalmente com as suas roupas coloridas, né? Seus turbantes, acho lindo aqueles turbantes. Os cabelos, né, com rastafari, todo cheio de... Eles são assim. Você vai para a Bahia, quem tiver a oportunidade de ir um dia, é, porque a cultura africana lá é muito presença, assim, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, é uma das cidades mais africanas do mundo, é Salvador. Então, você vê ali, né, o encantamento da dança, da música, tanto que no carnaval eles são líderes, né, nessa questão de ritmos, e eles gostam de dançar realmente, apesar de todo o sofrimento que eles passaram aqui, né? Reconhecer as desigualdades é valorizar a contribuição cultural e social dos negros no nosso país. Eu acho que a gente pode fazer um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, tentando ler sobre isso, tentando descobrir mais sobre essa questão racial. Não adianta ser batismo, a gente não é racista, você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo, né? A gente tem que ler. Aliás, todos nós temos
reaprender com a leitura, certo? Procurem ler mais sobre a África, né? Porque agora já está até mudando um pouquinho, mas a história da África, ela era contada, ela era escrita com uma visão europeia, tá? Então, ficava as coisas assim meio que camufladas. Mas se você for ler, né, e conseguir, dentro mesmo do pouco conhecimento que você tem acadêmico, mas você começa a pesquisar, você começa a visualizar e compreender determinadas coisas que acontecem no Brasil, certo? Então, gente, boa noite, né? Vamos aí participar, tá certo? Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, né? Vocês podem nos chamar, tá certo? E a música do Emicida, eu vou colocar no grupo do primeiro ano A e do primeiro ano, primeiro ano A, do primeiro ano e do segundo ano, tá certo? É porque eu estou fazendo aqui as notas também, eu estou olhando para cá, que tem o primeiro ano A, certo? Então, eu vou colocar para vocês a letra da música do Emicida, que eu acho divina. Cheiro, estou por aqui. Marcelo? Oi, já tô aqui. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Pronto, pessoal, boa noite, né? Vou tentar não me alongar muito, certo? E começando logo com uma frase, né? Que não sei se vocês vão identificar. Capita uma falta para nós. Minha quebrada é uma fábrica de heróis, pois Superman nunca trouxe cesta básica. Se ele existisse, divida os States para a África. Eu tava pensando coisas, eu sempre trago música nessas aulas de africanidade e tudo mais, mas só que dessa vez eu não trouxe, até mesmo porque eu ia falar em si de África. Eu não vou especificamente de questões, né, que envolvam, né, todos nós relacionados ao racismo e outras temáticas à parte, né. Entretanto, ainda assim, esse trecho da música especificamente, ele vai trabalhar com algo que a história, né, vai desenvolver, que é o quê? A gente observa a história a partir de um viés ocidental. Então, quando a gente vai a qualquer tipo de história, a gente vai olhar, vai observar o Ocidente, né? Então, quando, por exemplo, a gente vai estudar a África, né, a gente já começa errado. Por quê? Porque a gente começa dizendo que a gente vai estudar a África. Porque a gente vai estudar um continente inteiro, enquanto a Europa a gente pode estudar o reino da Inglaterra, a gente pode estudar, por exemplo, a monarquia inglesa, a gente pode estudar sobre a história francesa, a Revolução Francesa, porque que a gente pode estudar, por exemplo, a Revolução Industrial, focando muito na Inglaterra, porque que a gente pode estudar a Itália, o período da romanização, e África, a gente tem que estudar África, o continente. Essa é a primeira observação que eu faço para vocês. E até mesmo nos slides, nas coisas que a gente traz para vocês, a gente coloca imagem da África, a gente coloca a África como um bloco homogêneo, mesmo a África não sendo esse bloco homogêneo, porque a África é um continente. Imagina se, por exemplo, uma pessoa que está lá na Europa, que eles fazem isso também bastante com a gente, dissesse que os brasileiros falam espanhol. Por exemplo, o desenho Os Simpsons, ele já fez essa piada, né? Falando que os brasileiros falavam espanhol. O Bart, inclusive, vai estudando o caminho inteiro no avião, né? Ele vai estudando o caminho inteiro no avião espanhol, mas só que ele não se toca que brasileiros falam português, porque todo o restante aqui da América Latina fala espanhol, né? Com pequenas ressalvas em alguns países. Então, basicamente, é isso que a gente faz com a África, né? Basicamente, é isso que a gente faz com a África. A gente tem essa visão que a África é um bloco homogêneo, uma língua só, que tem uma etnia, tem uma religião e tem uma cultura.
Só que a África não é isso, né? A África tem vários países, e cada país desse tem sua ética, tem sua religião, tem sua cultura e tem sua língua. Lembra? Tem sua língua, não tem seu dialeto, né? Porque quando a gente também vai estudar a África, né, a gente vai ver o quê? A gente deixa de ver a abordagem de língua para ver a abordagem de dialeto. A gente deixa de ver as coisas do jeito que elas são, porque a gente observa por uma ótica conceituosa e muitas vezes eurocêntrica, né? Então, o que é que convém vocês estudarem? Por exemplo, a Mayara estava falando sobre o Egito, né? E muitas vezes as pessoas nem se tocam que o Egito é na África, para vocês terem ideia. Porque vocês estudam o Egito em sala, né? Por uma visão eurocêntrica. Por quê? Porque quando a gente vai ao Egito antigo, né, a gente vai ver toda uma questão de cultura, toda uma situação social, toda uma questão política, toda uma situação econômica que fez, que deu um reflexo para a Grécia Antiga, que é na Europa, que deu reflexo para a Roma Antiga, que é na Europa. Então, toda a história que a gente vai abordar, né, ela vai ter uma perspectiva europeia, sim, né? E para a gente trabalhar e traçar com vocês uma dinâmica que seja diferente, é muito complicado, tá certo? Aí, se eu for perguntar para vocês qual a visão que vocês têm da África, infelizmente eu fiz essa pergunta há pouco tempo para vocês, pouco tempo não, que já está com alguns meses, mas na última aula que eu dei aqui para vocês, eu falei, e a visão segue a mesma. Por quê? Porque a gente, né, tem uma aulinha de 2 horas. Enquanto vocês têm toda uma influência ocidental, vocês têm toda uma influência ocidental que vai falar para vocês o contrário. Por exemplo, vocês vão observar que o Superman, que eu citei da música, é um personagem maravilhoso. Mas se ele é tão maravilhoso assim, por que ele não está lá na África ajudando as criancinhas com a fome? Por que ele está defendendo os Estados Unidos com os Estados Unidos estampada na sua roupa? São ideais bem interessantes para a gente começar a se perguntar, né? Quando a gente vai ver a África, a gente vai ver, sim, tem pobreza na África, tem pobreza na África, tem miséria na África, tem miséria na África, né? Só que a gente acumula um ideal onde tudo isso é unitário, é uma unidade, né? Como se pudesse ter uma riqueza Por exemplo, essa foto abaixo do slide, essa foto abaixo, em Nairobi, no Quênia. Nairobi não é só um personagem da Casa de Papel, não, tá, pessoal? Nairobi também é uma cidade no Quênia, tá certo? Se vocês for ver a imagem vocês podem ver a imagem superior, vocês vão ver a África do Sul, tá certo? Observem a África do Sul aqui, aquela mesma parte ali que a Mai estava falando, né, a questão do estádio e tudo mais, da Copa de 2010, que a África do Sul fez uma Copa maravilhosa, maravilhosa. E abaixo, né, abaixo da África do Sul, a gente pode ver Nigéria, certo? Então, pessoal, são 3 países da África, são 3 países bem estruturados, com IDH bom, e, obviamente, assim como o Mai falou, são países subdesenvolvidos ainda, certo? E tem todo esse contraste, né? Enquanto vocês veem esses prédios maravilhosos, tem favelas, né, ao redor. Mas a gente não pode deixar de notar, né, essa ideia de que a África não é só pobreza, não é só miséria. E se a África tem essa visão de pobreza e de miséria, é graças a tudo que a Europa fez com ela, né? A gente não deixar de falar que o século XIX e o século XX, a política imperialista roubou indiscriminadamente boa parte das matérias-primas que existiam na África, no continente africano. Então, houve resistência? Houve resistência. Mas só que nem sempre a resistência, né, vai conseguir ganhar. Então, e outra ideia que a gente vê quando fala sobre a África é a questão
exótica, né? A África é exótica, a África é estranha, a África que tem leão, a África que tem girafa, que tudo isso vai sendo trabalhado com a gente desde a infância em filmes como Madagascar, filmes como Rei Leão, né? Que quando você fala África, você já começa a cantar aquela musiquinha do Simba e começa a levantar o seu gato e passa a colorar na testa dele, entendeu? Porque essa é a ideia que a gente tem de África, né? E até mesmo o Rei Leão tem uma abordagem muito boa para ser estudada. E, infelizmente, a gente não consegue trabalhar ele aos moldes porque é a visão ocidental da África. Embora seja muito bom, tá certo? Não estou reclamando da produção do Rei Leão. E, por fim, né, eu coloquei uma coisinha chamada oralidade. Por que oralidade? Né? Porque tudo que a gente estuda, existe uma coisa chamada fonte, tá certo? Né? Principalmente os historiadores, eles são chatinhos relacionados à fonte. Só que as fontes, lá na história, lá no começo do primeiro ano, né, eu acho que a Silvia deu essa aula para vocês, falou para vocês, que existem diversas fontes, e uma delas é a fonte oral, tá certo? E essa fonte oral, ela é passada de família para família, de gerações por gerações, e vai passando por muito, muito, muito tempo, né? E não existe nada escrito. Ah, Marcelo, mas não é confiável. É tão confiável quanto as palavras escritas, porque as palavras escritas também são modificadas. As palavras escritas também são tendenciosas. Então, uma fonte, independentemente de qual seja, ela é muito boa de se trabalhar. Por que a gente trabalha com vocês no segundo ano e no final do primeiro, salvo engano, contos de fada? Porque a gente, toda a ideia para trabalhar com contos de fada. Né? Contos de fada é uma tradição oral que só foi escrita cerca de 300, 400 anos depois do seu início. Então, também é uma tradição oral. Né? É claro, né, a gente vai ver o ideal escrito, olha o que eu falei, né? Todo ideal escrito ele é modificado, enquanto a oralidade deixava o conto nu e cru, né? Que é a ideia que lá tem muitas e muitas coisas. E assim na África também existia, né? A questão dos deuses, a questão de histórias e tudo mais, né? Pode passar, mãe. E aí, Marcelo, só um adendo, quando se trata do continente africano, acho que a oralidade é muito mais confiável do que a história eurocêntrica, né? Com certeza, com certeza. Só puxando um gancho nessa fala que a Mayara falou, o que a gente pode levar? Porque quando os europeus vão falar da África, né, quem está falando é um conquistador falando do conquistado, né? Eu sempre gosto de fazer essa abordagem. Se você está numa briga, você pode ter uma surra, você vai dizer ganhou. Você vai dizer ganhou, que aí você deu uma surra nele. Você pode estar com os dois olhos inchados, mas você vai dizer ganhou a briga. Então, a história vai depender de quem conta, certo? E se a Europa falar da África, ela não vai falar bem, né? Por exemplo, o rei do Congo chegava o rei da Bélgica chegava no Congo, pedia para eles trazerem uma quantidade de marfim, ou seja, matando elefantes e cortando o marfim, né? E se não atingisse a quantidade, ele arrancava as orelhas e o nariz. Tem isso em algum documento? Não. Só que os próprios militares falavam, os próprios militares da Bélgica. Então, isso ficou registrado. Então, é muito complicado a gente não dar uma abertura para a oralidade dentro da história, porque ela é necessária, principalmente quando a gente está falando sobre história da África. Por que a gente não conta a história dos índios para vocês, só conta a partir de 1500? Porque, infelizmente, a perca da oralidade foi devido à questão dos portugueses ter trabalhado outra língua e foi se perdendo muita coisa. Né? Foi se perdendo muita coisa. A gente sabe muito pouco sobre os nossos próprios nativos, certo? Vamos. E toda essa questão da história da África, pessoal. Eu vou centrar basicamente nesses pontos e na escravidão. Então, a minha fala já
Está quase que encerrando, então não se preocupe, certo? A África, ela não foi dividida em países. Nesse período, assim, que a gente vai começar a estudar aqui, lá em 1300, tem fontes lá da África de antes de Cristo? Tem, mas, olha, é tão interessante, a gente vai falar da África, a gente fala antes de Cristo, né? Que é uma ideia ocidental também, certo? É um calendário ocidental, são ideias ocidentais, mas, infelizmente, as marcações das datas, até isso a gente tem pautado dentro de uma ideia ocidental, né? Ah, Marcelo, mas é Cristo, não sei o quê. Obviamente, pessoal, sou cristão, mas isso não quer dizer que realmente seja uma influência pesada, certo? Para não falar mais, né? Então, era dividida em povos e reinos, certo? Eu não gosto da palavra, da delimitação de quando o pessoal vai falar em África de tribos, né? Essa palavra é um termo pejorativo. É a mesma coisa de você falar de algo. Não, é língua. Né? É língua. São termos pejorativos para se falar. Na África tinha povos e reinos. Né? E tinham reinos riquíssimos, como o reino da Gana. Mas riquíssimos mesmo, pessoal. Com a quantidade de ouro absurda. O que foi que aconteceu? Né? Os portugueses chegaram lá. Foi isso que aconteceu. A Europa aconteceu para a África. Foi isso que aconteceu. Então, quando os portugueses vão chegar à África, vai ter uma exploração da terra e exploração do povo. Começaram com acordos econômicos, com confeitorias, né, lá no seu litoral, porque o Vasco da Gama queria chegar... O Vasco da Gama não, a corte portuguesa ia chegar até as Índias e o Vasco da Gama dessa vez chegou em primeiro, né? Dessa vez o Vasco chegou em primeiro, não foi em segundo. Então, pessoal, houve toda essa exploração da terra, houve toda essa exploração do povo, e essa exploração do povo se deu a partir da escravidão, né? Mas, Marcelo, pode passar, Maia. Mas, Marcelo, na África já não existia escravidão? Sim, na África já existia escravidão, né? Já existia escravidão antes dos europeus chegarem, né? Entretanto, a escravidão que os africanos tinham com seus africanos era diferente, e esse termo que eu utilizei, eu vou já explicar por quê. Não era a mesma coisa de um europeu escravidão africana. Por que que africanos não escravizaram africanos? Mas o Marcelo acabou de dizer que africano escravizou africano. Não bagunça minha cabeça. Não estou bagunçando isso. Por quê? Pessoal, eles não se entendiam como africanos. E até hoje eles não se entendem como africanos, né? Alguns povos não se entendem como africanos, como unidade, né? É a mesma coisa de dizer, europeu escravizou europeu. Mas o europeu não se considera, né? Um francês é francês, um italiano é italiano, um inglês é inglês, tá certo? Então a gente não pode pegar esse rumo de país e dizer assim, é tudo lá. Não, né? Eram povos rivais, eram reinos rivais. Eles brigavam, conquistavam um ao outro, pegavam aquele para trabalhar como escravidão. E a escravidão era totalmente diferente da que existia na Europa, né? Porque um escravo na Europa, ele vivia como escravo e morria como escravo, né? Na África, não. Nos reinos africanos, isso era diferente. Ele tinha um determinado tempo e eles poderiam ascender socialmente. Eles poderiam deixar da condição de escravo e passar para um camponês, por exemplo, e passar para um servidor direto, real, certo? Não essa questão. Então, como é que você conseguia como é que você era escravo lá? Guerras, né? Obviamente, os povos brigavam e conquistavam os escravos e tudo mais. Pagamento de dívida. Eu tô devendo aqui, não sei o quê, né? Não dá para mim te pagar agora. Escravo. Tava morrendo de fome, não tinha comida, o negócio tava difícil. Escravo, porque escravo tem ao menos comida. Punição. Eu peguei uma sentença aqui de morte. Não, mas por favor, me perdoa aí, né? Você pode pelo menos me punir como escravo. Quanto tempo? A quantidade dos anos? 5 anos, 10 anos, 20 anos, dependendo do que a pessoa fez. E a penhora, né? Que é o que a gente chama de penhora humana, né? Você tem um escravo e você paga uma dívida penhorando ele por uma quantidade de anos.
certo? Você dá ele e espera até arranjar o dinheiro para pagar, né? Você poderia dar até seus filhos, né? É um sistema de escravidão também. Entretanto, quando os portugueses chegam, essa ideia é modificada totalmente. A escravidão, né, europeia, né, relacionada com a escravidão africana era diferente. Então, os europeus pegavam os africanos, separavam das suas famílias. Era um negócio muito triste, pessoal, né, porque questão familiar e tudo mais não tinha importância. Para quem assistiu 12 Escravidão, para quem assistiu a série Isis, percebe e vê o quão cruel era o sistema escravocrata daqui da América, certo? Que era pautado a partir de ideias europeias, obviamente. Os Marcelo, africanos, a partir desse... Oi. só dar uma deixa aqui. Então, a questão da escravidão na África, a gente pode dizer que era uma escravidão cultural. Havia entre eles, né? Eles Isso. sabiam lidar com isso. Agora, quando o europeu ele chega no território africano, ele vem com a escravidão comercial. E aí muda todo o contexto do que eles tinham conhecimento sobre escravidão. É isso? Os meninos ficarem aí. Isso mesmo, porque estava com... Uhum. Porque a gente estava nessa ideia de capitalismo arcaico, né? Foi muito bem colocada a fala da Silvia, porque tudo teria valor, né? Tudo vai começar a ter um determinado valor. E esse valor vai superar costume, vai superar cultura, vai superar muitos embrólios sociais, certo? Então, pessoal, eles eram exibidos em feiras, comparados a animais, né? Aquele cavalo dado não se olha os dentes, para você observar ali, para um cavalo você tem que olhar os dentes do cavalo. Os portugueses olhavam os dentes dos africanos para comprar eles. Era uma mercadoria. Infelizmente, a gente não pode deixar de dizer que o europeu via essas pessoas como mercadoria. Só que, obviamente, ninguém vai se ver como mercadoria. Certo? Eu sempre trabalho com isso em sala. Se você tem sua caneta, você pega a sua caneta, você joga a sua caneta, você quebra a sua caneta, você pisa, você fala o que quiser, porque ela é uma mercadoria. Certo? E isso é muito pesado. Só que quando você faz isso com o ser humano, né, obviamente vai ter algum tipo de retorno. Você não vai simplesmente pagar, viu? Deixando um adendo aqui para relacionamentos abusivos, né? E totalmente é pautado dentro desse tipo de ideia. Analisar a questão do tráfico negreiro em si, péssimas condições, né, relacionadas à higiene, à superlotação, fome, doenças, mortes a bordo, que, pessoal, essa questão de higiene era muito complicado, porque os africanos, eles eram levados nus, né, principalmente ali da Guiné, do Congo, de Moçambique, e eles eram levados nus e eles faziam necessidade ali mesmo, certo? Então, todas as necessidades eram naquela parte inferior do navio e muitos morriam de fome, né, pelas condições de higiene mesmo, pegavam escorbuto, enfim, né, era uma situação muito complicada. Então, são anos, né, muitos anos da história que não pode ser apagado, né? Quando a gente tem racismo, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente não pode simplesmente esquecer, né? O George Floyd morreu e tudo mais, todo mundo postou muitas coisas e tal, que é excelente. Seria uma maravilha a pessoa pegar um 18 de outubro e postar um bocado de coisa também. Não só um dia da consciência negra ou um dia da abolição da escravidão. Ou então esperar até uma próxima pessoa negra morrer para ter outra situação dessa. Porque morre todo dia, né? Só que às vezes tem né, que exalta, né? É um estopim absurdo. Mas seria interessante não esperar por outra pessoa para isso acontecer. Para finalizar, vocês entendem dessas situações muito melhor do que eu, certo? Porque eu trabalhei com a música do Projota, eu sou Problema, e às vezes eu trabalho com músicas do Racionais Negro Drama, às vezes eu trabalho com esse tipo de música porque eu gosto. Mas se vocês forem pegar a música que tá rolando demais aí, né, ultimamente, que é Céu de Pipa,
ela tem uma letra que é maravilhosa. Ah, mas sabe que música é essa? Céu de Pipa, né? É aquela que eu sonhei, que a favela tava linda, que todas as paredes tinham tinta, criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pipa, ninguém com barriga vazia e as donas mais sorriam. E por aí vai, entendeu? Essa música é muito boa, principalmente quando ela vai falar assim, Pedro, pobre, favelado, era respeitado, não discriminado, ali ninguém mais viu o nascer quadrado. E então, pessoal, as músicas que vocês escutam, prestem bastante atenção na letra, porque elas falam muito, muito, muita coisa mesmo, e são maravilhosas, tá certo? Então, valeu, pessoal. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, manda mensagem no chat. E agora creio eu que seja certo. Valeu. Cleides? Olá, gente. Professora Cleides, boa tarde, né, para vocês. Ainda boa tarde? Não, boa noite. Boa noite. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a importância da celebração do dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? Como se deu, né? Como nasceu esse dia? Bom, segundo consta, né, em algumas, né, pesquisas aqui no Brasil, ela se deu a partir de uma reunião universitária, né, onde os universitários se reuniram para pensar e protestar sobre uma forma, né, contra a proibição da presença de jovens negros num clube, numa capital gaúcha, e discutir a situação do negro na sociedade, certo? Então, houve a proibição da entrada de negros nessa festa, né, nesse clube, na capital gaúcha, e eles decidiram discutir sobre esse acontecido. Então, a partir daí foi que nasceu a ideia, né, da consciência negra, e isso aconteceu em 71, em Porto Alegre, certo? Entre outras pautas, foi pensado também que essa celebração poderia ser no dia 13 de maio. E por que 13 de maio? Porque 13 de maio foi o dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Que é a lei que decretou que decretou a libertação dos escravos, né, no nosso país. Então, essa data foi cogitada por isso. Anos depois, né, o Movimento Negro Unificado, que se chama MNU, né, efetivou o dia 20 de novembro. Então, ele se tornou um ato político, né, essa data, de afirmação da história, né, onde esse movimento negro unificado, ele tem como declaração essa frase aqui: gritamos contra a situação de exploração a que estamos submetidos, lutando contra o racismo e toda e qualquer forma de opressão existente na sociedade brasileira e pela mobilização e organização da comunidade, visando uma real emancipação política, econômica, social e cultural. Certo? Então, esse movimento negro, ele tinha esta pauta, essa declaração em seus documentários, né? Então, a partir de então, o dia 20 de novembro, ele é tido como uma data, né, que luta contra o racismo na dimensão nacional, e como a professora Silvia falou no início, ele não é um feriado, né, a não ser em algumas capitais do nosso país, mas ele aparece como para que a gente tenha uma maior visibilidade de força e apoio, né, na marcha, na luta contra o racismo, na luta pela igualdade de vida dentro do nosso país, certo? Pode me passar, Mayara. Bom, aqui eu coloquei duas coisas que seriam preciso, que eu achei interessante que vocês soubessem, né? Que no campo institucional foi promulgada uma lei em 2003, e essa lei em 2003, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, né? Que foi incluso no currículo oficial das redes de ensino público e privado, né, em todo o nosso país, a obrigatoriedade do ensino de história e da cultura afro-brasileira e africana, né? Apesar da gente já ter começado com
conversado na nossa área, que é um material difícil, ainda difícil de ser encontrado, né, para que a gente passe para vocês. E uma coisa que foi muito recente, né, em 2003, certo? Além dessa obrigatoriedade do conteúdo, que retrata essas histórias e a luta dos negros, certo? E também esse dia serve para que a gente aborde contribuições, aborde e mostre a contribuição desse povo na história e cultura do nosso país, certo? É muito rico, como o professor Marcelo também já falou, né, e a Silvia também, a nossa cultura, né, ela tem estados que ela é mais arraigada ou não, mas todos nós, né, temos essas contribuições, né, do negro, da história africana, muito arraigada na nossa história, né, somos parte de tudo isso. Então, esse dia, ele vem contribuir, né, para que a gente sabendo, conhecendo, né, nós trabalhemos também a nossa cabeça para superar a abordagem do negro de forma pejorativa, ou seja, a gente deixar de olhar um ser, né, como nós, com inferioridade. A gente tem que olhar de igual para igual, porque isso a gente nota, né, no dia a dia, ainda hoje, no tratamento, né, nas conquistas, nos subempregos que os negros são, né, colocados. Então, é muito difícil ainda, se você tratar com uma pessoa que sofre, né, ainda nos dias atuais, ainda é muito presente essa questão, né, apesar de que alguém já falou que não concorda com esse dia, né, porque seria uma coisa a ser trabalhada todos os dias e sempre, a aceitação do outro como ele só. Aí mostra aqui essa imagem, né, essa mão, né, segurando o outro, ainda é uma forma, né, de escravidão, né, de sobrepujar o outro, né, de deixar o outro menor. Parece que ele ainda sofre, parece não sofre daquela pressão, né, e muito. Pode passar, né? Obrigada. Certo? Então, aqui no cartazinho diz 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta de uma sociedade livre de toda forma de opressão. Então, a luta é sempre essa, a importância é sempre essa, né? Então, esse dia, que será comemorado amanhã, ele é um espaço para a gente refletir sobre o combate ao racismo e as formas de exploração, como eu falei, que isso pode ser mostrado nas formas, né, de subemprego ou na forma de olhar, de tratar o outro com desdém por conta de sua cor, do seu cabelo, né? Então, e isso se estende o tempo todo. Então, o dia é de extrema importância para isso, como eu já falei, que não deveria ser um dia só. É parte de um conjunto de ações afirmativas, institucional, que reflete, sobretudo, nos espaços educativos, ou seja, onde a gente vê mais essa comemoração, esse pensar, essa reflexão, são nos espaços educativos com atuação formativa que visa colocar e reafirmar na ordem do dia a humanização de uma população imensa que contribui e contribuiu com a história e a acumulação da riqueza mundial. Ou seja, a contribuição do negro na riqueza, na formação, né, de países e da história, ela é tanto quanto, ou ainda pode ter sido ainda mais, muito maior, né, no crescimento dessas cidades, desses países, muito maior do que, vamos dizer, o branco, né? Então, por que não reconhecer isso de igual para igual? Por que não reconhecer a sua igualdade, né? Por que tratar de forma opressora? Então, sempre a gente se questionar dessa forma, sempre, né, procurar respeitar, né, o outro. Prontinho. Pode passar, não? Bom,
O Dia da Consciência Negra, né, esse dia, ele tem uma relação, né, com Zumbi de Palmares. E quem não ouviu ainda, eu trouxe aqui pequenas informações para que a gente relembre quem foi Zumbi dos Palmares. Né? Ele nasceu em 1655, certo? E faleceu no dia 20 de novembro, por isso a data escolhida, 20 de novembro. Ele foi o líder de um quilombola, certo? E ele nasceu na capitania de Pernambuco, que hoje pertence, né, ao estado de Alagoas. Porque como se deu a morte de Zumbi? Aliás, vamos falar um pouquinho da vida dele, né? Ele nasceu, certo? Na época do Brasil Colônia, em 1860, alguns escravos, eles fugiam dos engenhos de açúcar, né, e se refugiavam numa serra, Serra da Barrica, que hoje pertence ao estado de Alagoas, certo? Então, de 1602 a 1608, o Bartolomeu, sob o comando de Bartolomeu Bezerra, chegaram até essa serra, né, e mas não conseguiram localizar os fugitivos, ou seja, nesse local estavam os fugitivos dos engenhos, né, que trabalhavam na produção de açúcar. Então, a partir daí, esses escravos se refugiando nesse período, em 1630, o quilombo, né, que era essa localidade, estava formado, certo? Então, todo mundo, o pessoal que fugia, né, eles não conseguiam localizar, certo? Então, eles fugiram e acabaram formando os quilombos. Então, as expedições foram feitas, né, atrás de destruir, né, mas sem sucesso. Sem sucesso porque eles não conseguiam localizar. Então, Palmares a localização era uma faixa longa, né, situada perto no curso do Rio São Francisco, no estado de Alagoas, e Zumbi de Palmares, ele crescia dentro do quilombo, certo? Na verdade, da escravidão, ele só conhecia as histórias que os mais velhos contavam, aí daí a gente vem sobre a cultura que é passada, né, de boca em boca, através da palavra, como o professor Marcelo falou. Então, ele conhecia a morte dos porões dos navios, a escravidão nas senzalas, mas sempre através, né, do que era passado de pai para filho. Ele acabou casando, né, com Dandara, e com a qual ele teve 3 filhos, certo? Ele lutava muito, né, ele era um resistente contra o sistema escravocrata, certo? Até que um certo tempo, em 1671, né, houveram expedições e as invasões na extensão de Palmares, né, foram, pronto, foi, deixa eu ver, invadido, né, o quilombo. Então, uma pessoa, né, que por conta de salvar a própria pele, né, porque houve um acordo, mas ele não concordou, Zumbi, né, então foi um acordo de paz. Então, Ganza Zumba, que era uma pessoa que também fazia parte, né, do quilombo, né, ele fez o seguinte, ele foi capturado, não, ele fez um acordo e acabou entregando Zumbi de Palmares, né. Quando o Zumbi de Palmares foi capturado, em novembro de 1695, porque ele foi traído por esse prisioneiro, ele trocou a própria vida pela vida do líder. Quem era o líder? Zumbi de Palmares. Então, quando ele foi traído e foi preso, né, ele foi decapitado, a sua cabeça foi levada para Recife, por ordem do governador, e foi colocada em exposição pública, né? Então, essa homenagem a Zumbi, no dia 20 de novembro, quando é comemorado também o Dia da Consciência Negra, certo? Pode passar, Mayara. Então, aqui, por último, está aqui, eu digo que é quilombo,
né, eram os locais de refúgio dos escravos, e os afrodescendentes também, né, do continente americano. E aqui vocês podem ver na imagem, né, como era esse quilombo. Eram pequenas casas, as pessoas cresciam livremente, trabalhavam para seu sustento, né, isso no meio do mato, sei lá, da floresta, onde ninguém conseguia ainda localizar, né. A localização dele se deu, quer dizer, se deu uma invasão, quando conseguiram localizar, mas ele foi entregue, né, por uma pessoa do próprio quilombo, certo? Então, isso só para vocês saberem, conhecerem a história dos quilombos, né? Por que a data, o que se comemora, como a gente deve olhar, né? E pronto, para vocês saberem, conhecerem um pouco da história do dia 20, né, de novembro, que é o dia que se comemora a consciência negra no nosso país. Obrigada, boa noite. Algo mais? Ah, aqui. É você que vai encerrar, Mayara? Pronto. Pode ler, Cleise, fica à vontade. Bom, aqui, não sei se vocês conhecem a imagem, mas é Nelson Mandela, não é isso? É isso. Isso. O sonho, bem, ele diz o seguinte: sonho com o dia em que todos se levantarão e compreenderão que fomos feitos para vivermos como irmãos, né? Todos nós. E seria muito bom, realmente um sonho, né? Ainda uma utopia, mas que eu acredito ser possível com a maturidade, né? Eu acredito principalmente na maturidade espiritual. A gente realmente, de fato, possa viver, né, esse dia de compreensão, de que todos levantem uma só bandeira, né, e de que somos todos irmãos, branco, preto, amarelo, seja lá de que for, de que cor, né, não importa. Somos um só. Somos o quê? A humanidade, somos humanos, um só. Muito bem, Cleise. Obrigada. Gente, eu vou colocar só uma música para a gente encerrar. A música que a professora Cleise, a professora Silvia falou do Emicida, certo? A gente vai ouvir um pouquinho, aí depois a gente já faz o... Vou botar um pouquinho também da música do Marcelo, pra gente não ficar muito tarde, tá? Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que o teu Ruanda. A era foi selvagem, pantera sem amarra, mostra cara negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, enganador, tô desmarcado pela engrenagem. Sem ver o golpe, eu fiz sabotagem. Místico, 1000 orixás num panteão bravo. Mato colono, pô no fim, igual leão, eu te salvo. Puxando trave mesmo, entrave nunca, eu agravo. Monstro, crânios e planos que cortem 12 anos. Aí eu tipo Zayn Bolt, 10.000 volts. Ancestrais aplaudem, cabros, galerista sem copo. Memória longa, quadro curto nesse approach, pá. Tipo, tipo macaco, quadra. Não me frieza, mano, chapa. É pesada, certeza, é boba. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Quadra. Não me frieza, mano, chapa. É pesada, certeza, é boba. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Agora em Minaj, ela adora milagre. Brota na base, vem Nicki Minaj. Ora miragem, já por miragem. Com saltos, senhores toque, ponte igual lanterna verde. Eu tô bem super choque. Um novo vai vermelho, uma nova travessia. Pro povo tem vez no espelho, minha caneta cria. Rua, o tem, supremei mais tecnologia. Simbólico tipo guia na madrugada fria. Um esmaga-boy que debocha da cultura black. Um Kasparov aprenda mate, assinar o cheque. Sou anti-senhorzinho, independente nas track. Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Que vem de escola, livro, Spike Lee, Bruce Lee. Tô levando o Brasil, estilo Maurício com Cruze. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena. Na dúvida, chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo. Tipo sempre, tipo Buda. Amor vai encher 1000 litros, tipo Drago Luta. Quem caçou com a tempestade não se joga em guarda-chuva. Sem meu acaso, frieza, mano, se apaga. É pesada, certeza, é boba. Tipo Pantera Negra. Não frieza, mano, se apaga. É pesada, certeza, é boba.
tipo Pantera Negra. Não enviesa, mano, se amarra, é pesada, certeza, é puta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Não enviesa, mano, se amarra, é pesada, certeza, é puta. Tipo Pantera Negra, tipo Pantera Negra. Aí agora eu vou botar um pouquinho a que o Marcelo falou, tá certo? Essa, né, Marcelo? Marcelo? É essa? É porque tá É muito essa alto. mesmo. Não mais novamente, e o DJ muda. Mais uma noite sem dormir, tô lá pra luz parecer. Pensar na vida, refletir. Meu Deus, o que posso fazer? Abra a janela e não vejo o sol brilhar. Abra a carteira, tem nada pra contar. Ao desespero, 2 filhos pra criar. Tô esquecido do lado de cá. Está com muito mais pouco pra dar. Guardando dinheiro pra poder tentar. Enquanto esse lado do mapa, meu Deus, só histórias que eu tenho pra contar. Por isso nós canta, por isso eu canto. Por isso nós canta. O que é ser sonhar? Por isso nós canta. Por isso eu canto. Por isso nós canta. O que é ser sonhar? Sonhei que a favela tava linda, que todas as paredes tinha tinta. Criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pico. Ninguém com a barriga vazia e as dona Maria sorria. Tinha até barraco com sacada virado de frente pra piscina. Acredita? Chuva de carro importado, os menores que lá vai, ai, ai, ai. Tava tudo na paz, polícia nem passava. Preto, pobre, favelado era respeitado, não discriminado. Ali ninguém mais via o sol nascer quadrado. Por isso nós canta, por isso eu canto. Por isso nós canta, o que quiser sonhar. Por isso nós canta, por isso eu canto. Por isso nós canta, o que quiser sonhar. Sonhei que a favela tava linda, que todas as paredes tinha tinta. Criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pico. Ninguém com a barriga vazia e as dona Maria sorria. Tinha até barraco com sacada virado de frente pra piscina. Acredita? Chuva de carro importado, os menores vilavam. Ai, 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 ai. Já tava tudo na paz, polícia nem passava. E aí, gente, já é 6h48. Obrigada pela participação de todos, gente, quem tá desde o início até agora. Como eu falei para vocês, a gente fez uma atividade sobre África, então, pelo menos, eu acho que vai cair algumas questões, né, sobre esse tema na prova, pelo menos na nossa abordagem, primeiro e segundo ano. E esse tema é um tema importantíssimo, riquíssimo para a gente refletir, como meus colegas falaram, não só nessa semana, nesse mês e amanhã, como o Dia da Consciência Negra, mas por conta da nossa história, da nossa formação, né? O nosso povo brasileiro, ele é formado por índios, por europeus e por africanos. Então, a gente tem que valorizar muito esses traços culturais que a gente herdou desses povos e desmistificar essas visões que a gente tem de que é uma coisa só, de que é uma coisa negativa, e se abrir ao novo, se abrir à reflexão sobre a importância de tudo isso para a nossa vida, para a nossa sociedade em si. Então, eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado da aula, e aí, se os meus colegas quiserem falar mais alguma coisa, senão a gente encerra. Se vocês também quiserem falar alguma coisa, né, dizer o que vocês acharam da música, da aula. Gente, boa noite, obrigada pela aula, viu, a participação de todos. Obrigada mais uma vez, Fernando, Nayara, Marcelo, Cleides, e que esse dia 20, Dia da Consciência Negra, ele seja lembrado todos os dias, né? Nós temos que ter a consciência disso, né? Exatamente. Da contribuição dos povos da África, né?
Deus abençoe a todos e até a próxima. Boa noite a todos, então. Boa noite, eu vou colocar só a música do início para a gente encerrar. Boa noite a todos. Eu estou sempre na